Então, muito bom dia, professora doutora Ana Paula Duarte, a professora catedrática e candidata à reitoria da Universidade da Beira Interior para o mandato 2021-2024. Muito obrigada por ter aceito esta iniciativa da Associação Académica da Universidade da Beira Interior, que tem por base um conjunto de entrevistas aos candidatos à reitoria para o próximo mandato eleitoral, dando a conhecer à comunidade académica quais as suas visões, missão e objetivos para o futuro da instituição. Se calhar podemos começar com algumas questões que temos para si. Sim. Eu queria só já agora aproveitar, queria começar por agradecer esta vossa iniciativa, dar-vos parabéns, saudar esta iniciativa que eu acho que é bastante importante, que para já mostra a vossa preocupação com a academia e com os candidatos que vão governar, o candidato que vai governar e, portanto, quais são as pessoas que estão no caminho para isso. Portanto, estão de parabéns por organizarem este evento. Eu acho que provavelmente até seria mais interessante ser em direto e assim em discussão. Eu acho uma discussão de ideias era capaz de ser mais interessante, mas se calhar podem pensar nisso lá mais para a frente. Acabava por ser mais enriquecedor, mas de qualquer maneira eu acho que é excelente que tenham tido esta ideia e só vos tenho a agradecer por nos trazerem para aqui para nós virmos mostrar um bocadinho porque não se vai com certeza esgotar tudo aqui hoje. Muitíssimo obrigada. Então, em primeiro lugar, gostaria de questionar qual é que é a motivação por trás da sua candidatura à Universidade da Beira Interior e quais é que serão as suas prioridades caso seja eleita. Ok, no que diz respeito à minha motivação, eu começaria por explicar um pouco a minha motivação mais pessoal. Ou seja, eu acho que toda a minha carreira, não eu tenho a certeza, toda a minha carreira foi feita aqui na Universidade e ao longo dessa carreira eu fui passando por todos os órgãos, praticamente passei por todos os órgãos da Universidade durante estes cerca de 30 anos que por aqui ando. O que isto quer dizer? Que ao longo deste percurso fui adquirindo conhecimento, fui adquirindo competências, fui conhecendo a universidade, fui conhecendo as pessoas, fui conhecendo os processos. Eu inclusivamente passei pela reitoria, que tive um mandato como vice-reitora e portanto permitiu-me ter um conhecimento mais aprofundado da universidade e das pessoas e de como funcionava a todos os níveis e até lá fora, o que era preciso fazer fora da universidade, dado que eu tinha muita ligação com o exterior também e, portanto, achei que podia colocar todo esse conhecimento, todas essas competências que fui adquirindo ao longo dos anos ao serviço da universidade. E pensei entendi que chegou a altura e sinceramente sinto-me preparada com este background, sinto-me preparada para ser reitora. É claro que nós estamos aqui a falar da candidatura à reitora, mas isto passa primeiro por uma candidatura ao Conselho Geral. Portanto, quando eu tomei esta decisão, quando eu pensei nisto, a primeira coisa que fiz foi, vou procurar colegas das diferentes faculdades que dizer-lhe qual é o meu projeto, ou pelo menos umas linhas muito base sobre o meu projeto e as pessoas que me conhecem, e vou perguntar se querem entrar neste projeto comigo. E, portanto, fui às faculdades, encontrei às diferentes faculdades, encontrei 2 ou 3 pessoas portanto, core, para trabalharem comigo, que gostaram do meu projeto e, em conjunto, começámos a construir um projeto que vai se traduzir numa lista ao Conselho Geral. A lista é essa que eu faço questão de encabeçar, evidentemente que depois do Conselho Geral eleito sairei imediatamente, porque entendo que não devo estar no Conselho Geral a resolver assuntos que têm a ver com a eleição para a reitoria e, portanto, não terei que sair, mas faço questão de encabeçar porque é o meu projeto e, portanto, quero levá-lo até ao fim. Até porque este projeto, eu sinto este projeto muito e estou muito empolgada com ele porque a universidade é a instituição onde eu fiz toda a minha carreira, como eu disse no início. Portanto, esta minha decisão de concorrer à reitoria é o meu plano A, não existiram planos B, nem tive a equacionar entre este projeto e outro. Portanto, é isto que eu quero fazer e levar até ao fim, seja lá qual for o desfecho final, mas é para levar até ao fim. Depois temos questões de outra índole, nomeadamente, eu acho que é a altura de mudança. E, sendo a altura de mudança, começa por ser uma altura de mudança da cultura de liderança.
nós estamos a precisar de uma liderança mais integradora, de uma liderança mais participativa, de uma liderança em que todos sejamos ouvidos, todos, em todos os órgãos. E, portanto, eu acho que é a altura para essa mudança. Evidentemente que também há uma série de pequenos ou muitos fatores que entendo que estarão menos bem e que eu acho que posso contribuir para ficarem melhor, que ao longo do tempo tenho vindo a perceber, sei lá, falo de uma articulação com a região que eu acho que precisa de ser muito fomentada, falo de questões de ensino-aprendizagem, que é necessário haver uma maior aposta na inovação pedagógica e na formação dos docentes nesse aspecto. Falo na questão das carreiras profissionais, de haver uma maior transparência nessas carreiras. Falo da precariedade, nós temos muitos docentes precários que estão a contrato. É mau para esses docentes, é mau para a instituição, porque os docentes estão e podem se ir embora a qualquer momento e, portanto, esse é um assunto que tem que ser resolvido. Penso que é necessária uma estratégia mais evidente da investigação que se faz na universidade, porque a investigação é um aspecto bastante importante. Penso que a nível da ação social relacionada com os estudantes, a nível das residências, se calhar pensamos de repensar um pouco como é que estão as residências e o que é preciso fazer. Portanto, há uma série de pontos, além da minha motivação pessoal, além do que eu achar que é a altura de haver uma mudança, há uma série de pontos que eu acho que é preciso melhorar. E, portanto, nesse sentido, entendo que devo avançar com esta candidatura e digo desde já que é uma candidatura em que eu não faço promessas individuais, não ofereço projetos mais ou menos irrealistas para captar votos e que precisamente por isso se devem desvanecer após as eleições. Todos os meus compromissos são coletivos. Portanto, tudo aquilo com que eu me comprometer é para o bem comum, é para beneficiar toda a gente. Provavelmente vou-me prejudicar com isso, não fazendo promessas mais individuais. Seguramente que vou. Mas tenho os meus princípios e, portanto, não vou abdicar deles e caberá a cada um também, com os seus princípios, fazer a sua escolha certa. Penso que, assim, de um modo geral, das motivações, é mais ou menos isto. Não sei se me estou assim a esquecer de alguma coisa. Perguntavam-me também quais eram os eixos principais que eu entendia para a universidade. Para mim, os eixos principais, os pilares para a universidade, e sinceramente acho que devem ser iguais para todos os candidatos, estes pilares, é o ensino-aprendizagem, é a investigação e é a ligação, a partilha com a comunidade e a sociedade que nos rodeia. Estes três pilares têm que estar sempre os três perfeitamente interligados. Não há um bom ensino sem qualidade ao lado. Portanto, para que nós possamos ter um bom ensino-aprendizagem, principalmente um bom ensino, teremos que ter investigação. Ou seja, teremos que ter os nossos docentes a fazer investigação para poderem transmitir aquilo que investigam. É muito importante para uma universidade de qualidade que também se faça investigação de qualidade. E estes dois têm que estar ligados à ligação à comunidade. Portanto, tudo aquilo que nós produzimos, todo o conhecimento que produzimos, tem que ser transposto, tem que ser partilhado com a comunidade que nos rodeia. Evidentemente que também até a nível do ensino há partilha, não só porque nós formamos os futuros profissionais que vão para a comunidade, mas se nós nos estabelecermos parcerias e se nós ouvirmos a comunidade, se calhar podemos, de alguma maneira, introduzir algumas coisas no ensino que vão de encontro às necessidades da comunidade que nos rodeia. Portanto, estes três têm que estar muito bem ligados. E entendo que transversalmente a estes três pilares, a estes três que são a missão de uma universidade, transversalmente eu entendo que devemos encontrar 4 vetores que vão atravessar estes pilares, como seja a internacionalização. Tem que atravessar os 3, o ensino, a investigação e a ligação à sociedade, à comunidade, a qualidade. Cada vez mais é muito importante nós termos atenção sempre a questões de qualidade, tanto no ensino como na investigação em especial. Portanto, nós temos que ter muita atenção com a qualidade, portanto, também transversal, a sustentabilidade.
A sustentabilidade é uma coisa que nós não podemos fugir cada vez mais, nos tempos que correm, então cada vez mais não podemos fugir da sustentabilidade a todos os níveis. Não estou a falar da sustentabilidade económica só, estou a falar de todos os níveis de sustentabilidade. Estou a pensar que uma universidade deve olhar para os objetivos 2030 da ONU, olhar para todos aqueles objetivos e ver aonde é que consegue encaixar, onde é que consegue atingir algum desses objetivos, seja por via do ensino, seja por via da investigação. E ainda a responsabilidade social também, que tem que estar sempre transversal a estes três pilares. E penso que sobre essa pergunta, mais ou menos, terei dito, haverá com certeza a nível do programa teremos muito mais oportunidades para discutir em pormenor. Certo. Ainda agora a professora mencionava a internacionalização e é verdade que a Universidade da Beira Interior cada vez mais recebe alunos estrangeiros ao abrigo de programas de mobilidade. De que forma é que acha que se pode investir mais na internacionalização da Universidade da Beira Interior? Olha, primeiro que tudo, eu entendo que, e devemos entender numa universidade, que a internacionalização não se esgota com o ensino-aprendizagem. A internacionalização tem que ir muito mais além. Tem que ir também, como eu disse atrás, tem que atravessar os três vetores. Tem que ser também a investigação e também tem que ser a ligação à sociedade. Por isso, quando falamos de internacionalização, temos que pensar que, além dos estudantes, temos que também ter docentes, investigadores e funcionários. Todos também têm que, de algum modo, ser motivados, ser incentivados, serem-lhes dadas condições para que eles também possam participar na internacionalização da universidade. É claro que os docentes vão fazendo, às vezes a motivação ou o incentivo não é muito, os investigadores também, e agora aqui às vezes é difícil distinguir entre o docente e o investigador, porque todos os docentes são investigadores, e portanto estamos a falar de uma pessoa, mas nós também temos investigadores, só investigadores, e portanto todos eles devem também participar na internacionalização e os próprios funcionários. É muito importante que funcionários que estejam em determinados serviços façam intercâmbio com outras instituições para perceber como é que se faz nas outras instituições. Por exemplo, o programa Erasmus prevê isso. Portanto, prevê que haja esse intercâmbio de funcionários. Isso é extremamente importante para a melhoria do funcionamento e da qualidade e de chegar mais além das próprias instituições e dos seus serviços. Mas, como eu disse, é preciso haver algum incentivo para que as pessoas e também serem dadas algumas condições para que isso aconteça. Não quero com isto dizer que a mobilidade dos estudantes internacionais não seja muito importante e não tenhamos que olhar para ela com muito cuidado e sempre com muita atenção. Nomeadamente, mas no que diz respeito a esta internacionalização, que eu estou a dizer que deverá ser mais abrangente, também acho que deve ser um pouco mais diversificada, além de diversificada em termos de protagonistas, portanto, além dos estudantes, todos os outros protagonistas, toda a comunidade da universidade deve estar envolvida. Além de diversificar em termos de protagonistas, deve ser diversificada em termos de, por exemplo, ir a mais países do mundo. Nós temos muitos estudantes internacionais, dado que temos a nossa internacionalização muito focada no ensino, muitos estudantes internacionais que vêm essencialmente Brasil, PALOP, portanto, estes estudantes são muito bem-vindos e nós queremos manter estes estudantes e temos que fazer a manutenção destes protocolos para continuarem a vir estudantes, mas temos que diversificar, temos que tentar ir, por exemplo, a fazer protocolos com outras universidades da Europa, por exemplo, que está logo aqui ao lado, não é? E, portanto, devemos partir para esse tipo de colaborações. Eu acho que pode ser um ponto de partida o facto de, a nível da investigação, existem muitas redes que já estão estabelecidas. Portanto, os investigadores, professores investigadores, na sua investigação, porque a investigação tem que ser internacional, têm redes já estabelecidas. E aquilo que eu acho é que se pode agarrar nessas redes e, com essas pessoas que já estabeleceram contactos, levar esse tipo de colaboração ao ensino também e arranjar maneira de haver uma maior
intercâmbio, seja de docentes, seja e também neste caso levar aos estudantes e tentar trazer mais estudantes estrangeiros dessas instituições, levar lá os nossos e tentar fazer, por exemplo, alguns ciclos de estudo em conjunto, que isso será uma coisa muito importante para uma universidade ter ciclos de estudo, normalmente serão mais do segundo ciclo, terceiro ciclo, com instituições estrangeiras. Relativamente aos estudantes que nós temos em mobilidade, aos estudantes internacionais, eu acho que é preciso definir uma estratégia mais rigorosa para os acolher. Eu entendo, pelo que tenho conversado, que muitos deles se sentem bastante perdidos quando cá chegam. Vêm de uma sociedade completamente diferente, portanto são sociedades diferentes e chegam a uma cidade com um modo de vida, com tudo diferente, muitas vezes desconhecido, às vezes já cá têm alguns colegas, mas muitas vezes desconhecido. Além disso, o ensino que eles receberam é certamente diferente do ensino que receberam os colegas que já cá estão e, portanto, eu acho que tem que haver uma estratégia para os receber, seja no apoio a nível do ensino, portanto, arranjar alguma maneira de poder auxiliar em algumas coisas que não foram, algumas competências que não foram adquiridas durante o ensino secundário, antes de cá chegar, porque os programas são diferentes de países para países e, portanto, é preciso ter atenção a isso, porque senão depois não vão ter mais dificuldade, ou então vai ter que ser o docente a ter isso em atenção. Mas também acho que tem que haver alguma estratégia de integração na academia e na cidade. Eu penso que na academia, se calhar, haverá alguma feita pelos próprios estudantes, que terão alguns programas de integrar estes colegas, mas eu tenho ouvido relatos de pessoas que chegam e que se sentem mesmo perdidas, não sabem mesmo onde fazer e às vezes até há uma série de questões burocráticas que têm que tratar. Eu estou a falar isso, eu tenho uma estudante de doutoramento angolana, tem uma série de questões burocráticas que têm que tratar, que eles não fazem a mínima ideia onde é que vão e ainda lhe exigem uma pessoa como, não é fiador que se chama, mas para eles se inscreverem tem que uma pessoa que já cá esteja, que dê o nome por ela, o que não é difícil, não sei quando já cá estão muitos e vai outro que já cá está há mais tempo. Portanto, acho que tem que haver uma estratégia neste sentido de acolher estes estudantes, de alguma maneira, para eles não se sentirem por vezes tão perdidos quando chegam, tanto a nível académico, tanto a nível de científico das aulas, como a nível académico, ou a nível de se integrarem na sociedade e na região para onde vêm e até, sei lá, pode aproveitar-se, não sei se fazem isso muitas vezes, havendo intercâmbio entre diferentes estudantes, são pessoas que vêm de culturas diferentes, podia haver tanta multiculturalidade, aproveitando toda precisamente esta multiculturalidade, meu Deus, estou aqui a dizer uma palavra cara e sai. Penso que relativamente à internacionalização, portanto, em termos gerais, a internacionalização que existe é muito importante para a universidade, os estudantes internacionais que a universidade tem são muito importantes, estes protocolos são importantes porque esta ligação aos países é importante e também são importantes para a própria universidade receber estes estudantes, é para manter, é para reforçar, mas temos que diversificar a internacionalização, tanto em termos de localizações como em termos de quem faz a internacionalização. Ok, obrigada. Falando agora um pouco do contexto pandémico que vivemos, sabemos que uma das consequências expectável é a redução dos rendimentos das famílias e que exista, portanto, uma diminuição dos alunos do acesso ao ensino superior, não é? Que soluções é que acha que um reitor pode tomar para combater esta situação? É uma situação realmente bastante complicada. Um reitor, para já, tem que ter sempre em atenção as capacidades financeiras da própria instituição, como se sabe, são bastante limitadas. Tem também, com certeza, que ter uma grande capacidade reivindicativa junto da tutela, porque a tutela tem que fazer alguma coisa neste caso. Acho que primeiro que tudo, a tutela tem que ter uma palavra forte a dizer e, portanto, tem que haver uma capacidade reivindicativa da tutela, mas acho que se poderão fazer algumas coisas. A nível do apoio social, porque o que estamos aqui a falar são dificuldades económicas, portanto, a nível do apoio social, provavelmente podem fazer-se algumas coisas, claro que têm que ser bem divulgadas, que é para poder ir a tempo de captar os alunos que pensam, não vou porque não tenho possibilidades, portanto, tem que saber que existem essas possibilidades. E dentro dessas possibilidades, não sei, mas
existirem algumas bolsas de contingência, só para esta altura, algumas bolsas de contingência criadas pela Universidade, seja indo buscar fundos ao financiamento que a Universidade tem, ao contrato que tem com o Banco Santander, que já é tão importante para tantas outras coisas, mas ir lá buscar um pouco, ou quem sabe, pedir à comunidade para partilhar esta responsabilidade. Ou seja, ir ter com as entidades locais, que eu acho que isto é um pouco o espírito de um projeto que existe, que é o Ser Solidário. Penso que está um bocadinho nesse espírito. Mas ir ter com a comunidade e pedir para a comunidade partilhar umas bolsas com os estudantes, porque a comunidade onde a universidade está inserida também ganha em ter a universidade cheia de estudantes. Portanto, pedir à comunidade para partilhar esta responsabilidade, mas, claro, a universidade pensando também, de alguma forma, em contrapartidas para essas entidades que partilham essa responsabilidade. Portanto, acho que aqui poderia ser uma maneira de arranjar algumas bolsas de contingência, evidentemente, para esta situação. Em termos de, por exemplo, de residências, nós temos um número de camas, é bastante razoável no panorama nacional, mas sendo necessário, claro que não se podem construir agora residências de um momento para o outro, mas sendo necessário, não sei até que ponto, a Universidade não poderá estabelecer protocolos com entidades privadas para arranjar alojamentos a um preço mais razoável para que os estudantes possam vir. A outra possibilidade ainda que eu vejo é alargar os critérios do FAS. Portanto, o FAS é um instrumento que já existe, de apoio social. Portanto, modificar ou alargar os critérios de modo a haver mais inclusividade, portanto, incluir mais pessoas. Portanto, o número de pessoas tem sido, penso que o ano passado foram cerca de 60 ou 50 e tal, que receberam esse apoio, talvez tentar aumentar esse apoio. Portanto, penso que são assim, que eu esteja assim a ver, são umas possibilidades que se podem. Claro que isto tem que ser promovido, tem que ser divulgado para que as pessoas saibam que posso ir para ali porque poderei lá ter algum apoio. Olhando agora para o caminho que tem vindo a ser percorrido, que opinião tem acerca do trabalho feito ao longo dos últimos 4 anos pela atual reitoria? Essa pergunta é a pergunta complicada. É assim, não posso dizer que tenho muito bem a dizer, até porque eu já numa questão anterior respondi que entendo que há uma necessidade de mudar, de mudança, de mudar a cultura de liderança, portanto que eu acho que tem que ser mais integradora, mais participativa, mais transparente. Eu acho que com isto estou a dizer que o que tem acontecido não é assim. Portanto, há alguma falta de transparência nos processos. E aqueles aspectos que eu falei, que acho que também não estão muito bem, entendo que a articulação com a região devia de ser melhor, a nível da progressão de carreiras e precariedade também não está bem. A estratégia da investigação, portanto, tudo isto penso que são aspectos que eu acho que precisam de mudança. Além disso, estes aspectos têm-se notado, e repare, esta reitoria vai no segundo mandato, e eu acho que no primeiro mandato funcionou. Eu aceitei ser cabeça de lista pelo professor Fidalgo para este mandato, mas acho que esta reitoria nos últimos 4 anos não tem feito muito. Portanto, estes aspectos que eu estou a dizer, porque não se tem visto, e o que tem acontecido é, em muitos casos, alguma falta de transparência nos processos que nos deixa, nós, enquanto bianos, e todos nós, sentimos-nos desagradados com esse tipo de processos. Portanto, neste momento o que me dá a sensação é que a reitoria está a gerir o tempo à espera da substituição.
está a gerir só à espera da substituição, sem grandes... E pronto, nós já estamos assim há muito tempo. É evidente que estamos no último ano de mandato da reitoria, mas mesmo assim já há um tempo que se nota que dá a sensação que está à espera da substituição só. E isto notou-se, e isto para já, eu tenho a dizer que eu tenho conversado nesta minha campanha, neste meu percurso de campanha, tenho conversado com muita gente mesmo, tem sido um percurso muito enriquecedor ouvir toda a gente o que tem a dizer e o que pensa sobre a universidade e o que é que acha que devia de ter, e esta é uma opinião que as pessoas têm, em geral. E isto notou-se, por exemplo, agora na maneira como foi gerida o aspecto da pandemia. Foi tudo muito sem regras, sem diretivas. Eu sei que era um assunto completamente novo, todos nós ficámos muito, muito aflitos, mas precisávamos de ter diretivas para saber como é que devíamos fazer, e as coisas surgiam, às vezes, informações até contraditórias, vindas de um lado da reitoria ou do outro lado da reitoria, e sentimos todos, enquanto comunidade ubiana, que não foi gerido com alguma estratégia. E se pensarmos que, pronto, fomos apanhados de surpresa, mas temos um próximo ano letivo que já não há surpresa, já há possibilidade de construir cenários, para poder trabalhar sobre esses cenários, continuamos sem um plano. Portanto, aquilo que eu noto é que saem algumas informações avulsas, que até vêm assim um pouco em cima quando se está a fazer os horários, como foi esta semana, e não há um plano para a universidade. Na minha faculdade, como deve saber, aquilo está tudo muito bem organizadinho, mas foi a nossa faculdade que se organizou assim. Eu sei de faculdades que estão, talvez porque está mais ligada à saúde e tem uma sensibilidade mais próxima, mas há faculdades que estão a marcar horários normais. Cada faculdade está a fazer de sua maneira diferente. Há outras que também estão com bastantes regras, mas não há um plano com regras iguais para todas as faculdades. E isso nós acabamos por sentir, seja os cargos dirigentes das próprias faculdades, seja nós, enquanto docentes, sentimos um bocadinho a necessitar de um plano para poder seguir, para saber qual é o caminho. E em termos desta planificação e destas regras, não é só na questão da pandemia, tudo o que são informações. Portanto, aqui na pandemia houve uma pouca comunicação, no meu entender, pouca comunicação, ou a comunicação não foi dada da melhor maneira, talvez seja mais assim, e acontece isso com outros processos. Ou seja, a informação não tem uma linha vertical, acaba por não haver uma comunicação de informação, nós acabamos por não saber de uma série de assuntos. Acho que há um problema com a comunicação de todos os processos. Portanto, de um modo geral, esta a parte má. Evidentemente não posso dizer que foi tudo mau. Por exemplo, eu acho que foi uma boa estratégia de captação de estudantes. O número de estudantes tem vindo sempre a aumentar, nomeadamente os internacionais. Portanto, a universidade não é ter mantido, tem vindo a aumentar o número de estudantes. E agora lembrei-me que era um aspecto que eu queria ter falado na internacionalização. Agora conseguimos entrar naquele consórcio europeu, daquele projeto de universidades europeias inovadoras, portanto, das universidades europeias. Isso é fantástico para a universidade, é muito bom e é uma oportunidade ótima para a internacionalização, para todos os protagonistas do processo fazerem internacionalização. É preciso serem motivados para agarrarem esta ferramenta e, portanto, foi uma coisa que foi aprovada, como deve ter reparado, esta semana. As novas tecnologias e o ensino à distância provaram que há margem para outras formas de ensino que não o tradicional. Acredita que haverá uma mudança no paradigma da forma como o ensino superior é lecionado? E que lições é que a UBI deve tirar disto? Esta mudança do paradigma acho que já tinha começado a haver.
Já em muitas situações já há uma mudança de paradigma para mudar para algumas situações de online. Há muitas situações em que já se faz um e-learning, portanto, penso que isso já tinha começado. Agora, o que eu não acho de todo é que esta mudança de paradigma seja ao ponto de mudar o ensino presencial todo para ensino à distância. Isso é o empobrecimento de uma universidade. Portanto, isso, no meu entender, não pode, não deve acontecer, deixa de ser universidade como a conhecemos se isso acontece. O presencial é importante, é necessário, é fundamental. Como sabe, então no seu caso sabe melhor ainda, que sem presencial há competências que não se conseguem adquirir e as pessoas não conseguem transmitir, portanto tem que ser com o presencial. Ainda há pouco em conversa disse que sentiu essa falta. Portanto, há áreas científicas que o presencial é fundamental para as competências adquiridas, mas também é fundamental o presencial em todas as áreas científicas, na discussão de ideias entre colegas, na sala de aula, no convívio, no lazer fora disso, na academia. Portanto, o presencial é fundamental para uma universidade. Agora, não quero com isto dizer que não se aproveite as mais-valias que existem na possibilidade de existir ensino à distância e, portanto, existirem em alguns casos em que isso seja possível, fazer sistemas de e-learning para algumas disciplinas, algumas unidades curriculares onde isso se adequa. Portanto, acho que só temos é que evoluir nesse sentido. Mas temos que dar ferramentas aos docentes, porque nós, agora nesta situação, aprendemos todos de repente a dar aulas online e isso não chega, porque aquilo que nós fazemos não segue com certeza as regras que devem seguir. Portanto, nós temos mesmo que agora, e essa é a lição que eu acho que a universidade deve aprender, devemos dar ferramentas aos docentes para poderem melhorar estas competências em termos de ensino à distância, ou para poderem utilizar pontualmente, ou para o que for preciso. Nós agora, neste momento, já não sabemos quando vamos precisar e se vamos precisar muitas vezes. E, portanto, vai ter que ser. Claro, quando eu digo que deve ser o ensino presencial, mas tem que ser o ensino presencial no momento em que corremos, portanto, normalmente, sem pandemia, é ensino presencial o principal. No momento em que corremos, é ensino presencial, mas bem planeado, para ter cuidado com o número de estudantes que existem, ao mesmo tempo dentro das salas, com os aspectos dos arejamentos das salas. Portanto, tudo isso deve ser muito bem cuidado, porque senão podemos correr alguns riscos. Portanto, além disso, ainda acho que o aspecto do ensino à distância pode ser também muito aproveitado para outro tipo de formações, outro tipo de cursos que a universidade pode fornecer, pode dar a outros públicos que não os nossos estudantes. Portanto, nesse aspecto, e existe por essas universidades fora uma série de cursos que são fornecidos só sobre o formato de e-learning. Portanto, acho que nesse aspecto, e até para podermos passar para o estrangeiro alguns desses cursos. E tem outra vantagem, é termos professores a fazer seminários e a dar-nos algumas aulas cá, e que estão via online. Isto sempre foi possível, mas nós se calhar nunca nos lembramos assim, com tanta facilidade, não é? Como agora percebemos que é muito possível. Estando quase a terminar, pedi-lhe só que deixasse uma mensagem aos nossos estudantes, aos atuais e aos futuros, visto que estamos numa fase futuramente de candidaturas ao ensino superior, que deixasse uma mensagem aos nossos estudantes. Bom, o que é que eu posso dizer aos nossos estudantes, aos que vêm e aos que estão? Posso dizer que, ouvindo para a Universidade da Beira Interior, vêm com certeza para uma universidade que lhes vai dar uma formação de qualidade, uma formação diferenciada, que lhes vai proporcionar um acolhimento e uma proximidade com os docentes também, que provavelmente não encontram noutro local. Ou seja, o estudante que venha para a Universidade da Beira Interior não é um número, como acontece em muitas universidades, e ainda há pouco estávamos a falar nisso. Não é um número, os docentes fazem um acompanhamento, têm uma proximidade maior, os docentes envolvem-se mais com o percurso académico dos estudantes,
não quer dizer que não haja exceções, mas isto é o geral, é assim. Portanto, o corpo docente envolve-se com o percurso académico. Os estudantes, com este envolvimento do percurso académico, são-lhes dadas competências no seu início, na formação do início do percurso académico, mas também no fim do percurso, se eles quiserem seguir para a investigação, são encaminhados nesse sentido. Portanto, tudo isto acho que são mais-valias que a nossa universidade tem. Portanto, de modo geral, podemos dizer que a nossa universidade, quem vier para cá, vai ter, a par com um ensino de qualidade, um ensino uma investigação de qualidade a par do ensino, e que os estudantes, em muitos casos, também são envolvidos nessa investigação muito cedo, que também é uma mais-valia. A par do ensino de qualidade, a par da investigação de qualidade, vão ter uma proximidade também muito grande, vão ter um acolhimento de qualidade, um acolhimento a nível académico, a nível das aulas, e também um acolhimento a nível académico e a nível da cidade e de tudo o que rodeia também a cidade. Portanto, tudo isto é um conjunto que também deve ser tomado em conta quando os estudantes estão a pensar a vir para cá. Portanto, é o que é de bom dentro da universidade, os cursos com qualidade, com diferenciação, a proximidade, o facto de os docentes se envolverem com o seu percurso académico, se os encaminharem quando for necessário, o acolhimento académico com todos os colegas, mas também o acolhimento na cidade, o acolhimento na envolvência, que podem fazer ski no inverno, podem ir para as praias fluviais agora. Portanto, tudo isso acho que é extremamente importante para dizer aos novos alunos, aos alunos que cá estão, é dizer-lhes a mesma coisa. Vocês têm aqui um ensino de qualidade, uma investigação de qualidade e alguém que vos encaminha, se assim o entenderem, e que estão sempre cá, os docentes estão sempre cá para fazer esse encaminhamento, estão sempre, a maior parte deles, estão sempre disponíveis para fazer esse encaminhamento e, portanto, e que pensem que, apesar desta pouco planeamento que eu disse há pouco relativamente ao próximo ano letivo, com certeza que aos poucos nós vamos lá chegar e eles podem vir descansados para o nosso próximo ano letivo. Muito obrigada, professora doutora Ana Paula Duarte, por ter aceito o nosso convite, respondido às nossas questões e partilhado connosco um pouco da sua visão também acerca da candidatura à reitoria da Universidade da Beira Interior. Obrigada eu por este convite e por ter podido estar aqui a partilhar.